o Eros, o tempo, a morte, a revolução, as máscaras. Comecei a escrever muito cedo, aí pelos 12, 13 anos, mas disso não guardei nada. Eram as primeiras tentativas de expressão lírica da natureza. A casa da minha infância foi um monte alentejano, próximo do rio Ardila, a cerca de 4 km da branca cidade de Moura. A frontaria dava para um pátio empedrado, de onde ainda se vê num altaeira e mais perto outras construções. A habitação do feitor, a cavalariça, a vacaria, o galinheiro, o curral dos porcos, o alpendre onde guardava o trem, o chorrião e vários carros de lavoura e alfaias agrícolas, a charrua, a debulhadora, o trilho. A toda a volta da casa, mansas oliveiras, quase cinzentas por tempo fosco, mas de prata quando o sol se mostra. E, quase encostada à casa, as oleias, muito visitadas pelos pardais, sobretudo à noitinha, e a suave glicínia trepando por uma parede caiada junto às janelas de grega do quarto dos meus pais. Foi nesse cenário rústico que de inverno acordava muitas vezes branco de geada e onde a primavera vinha cedo, de ouro e azul, sobre a verde germinação das searas que decorreram os anos mágicos da minha infância, escutando os cantos e os dizeres dos camponeses, brincando com os pastorinhos das ovelhas e das vacas, galopando pelos montados do outro lado do rio, escalando cabeços cobertos de estevas e de mistério. Para mim o incipit é extremamente importante. A palavra latina, o começo, o incipit. O incipiente vem de começar, não é? Aquilo que começa. Portanto, eu penso muito antes de escrever as primeiras linhas de um romance. Quero que sejam atrativas, que sejam, se possível, belas e que tenham qualquer coisa, se possível, de enigmático. Portanto, atribuo uma importância enorme ao começar um livro. Chovia, mas era uma chuva porca, baça, sem frescura. Tinham a cidade aos pés e não a viam nem queriam vê-la. Lionel esforçava-se por subtraí-la ao ambiente familiar. Quando havia junto de contava afinal sentia-se um estranho ao pé dele. Ela então parecia na rua fazendo um lençol e para tão fácil disfarçar a ansiedade. Respondendo guardava a resposta. A resposta é esta que vinha também num sorriso forçadamente despreocupado. Todos os dias igual. Nada de novo. Eu estruturo mentalmente, mas não completamente. E vou enchendo à medida que escrevo e ele vai se transformando à medida que escrevo, como se tivesse vida própria. E me forçasse a ir por aqui ou por ali. É o inconsciente, é o trabalho do inconsciente. Não, é um processo moroso, é um processo moroso. Emendo muito. Emendo muito. Às vezes solto-me e escrevo apaixonadamente e afluem-me coisas que eu não sei de onde vêm, acho que vêm do subconsciente. Porque a certa altura estou quase em transe a escrever. Foi um tempo de foi um tempo de muita coisa nova.
Joguei à roleta e ganhei em Aix-en-Provence, e acompanhado pela Maria Judite, comprei-lhe um casaco de peles, estava frio, coisa que não tinha, com o meu ordenado, não teria nunca podido comprar-lhe um casaco de peles, e foi então que andamos passeando por Geneve, e por Marselha, muito por Marselha. Marselha, onde eu conheci personagens que tiveram alguma importância, personagens e lugares, na escrita de um conto que se chama Desviados e que é dos principais da Porta dos Limites. 2 dias depois, Lina despertou fatigada. Olhou o relógio que marcava 9 horas e tentou de novo adormecer. Prolongar aquele estado gratamente passivo, de quase inexistência, em que não era obrigada a escolher-se. Todos os gestos do dia se lhe figuravam graves e custosos. Conhecia aquele sintoma. Sempre que a vida se lhe complicava, quando sobre ela descaía um sofrer denso e impreciso, como o que de momento experimentava, refugiava-se na noite, no sono, deixava-se ficar na cama até ao meio-dia. Incapaz, porém, de dormir, acabou por levantar-se, tomou banho e, antes de sair, olhou para o marido, querendo despedir-se dele. Mas Vítor parecia ainda longe de acordar. Foi fundamentalmente o início de uma etapa, porque a etapa anterior viria a ter uma continuidade no meu regresso, mas, sobretudo, a ligação ao jornalismo. Mas foi realmente o início de uma nova etapa, foi um tempo de descoberta e de reflexão, em que eu tive oportunidade para ler muitos livros, para conhecer muitos escritores, para conhecer pessoas interessantes nas universidades onde ensinei, Montpellier, Aix-en-Provence e Paris, Sorbonne. E foi a oportunidade de viajar também. Viajar nas minhas férias, por vezes dentro da própria França, conhecer o Maciço Central, andar a passear pela neve, fazer um pouco de alpinismo, ir à Suíça, a Geneve, a Lausanne, a Berna, a Zurique, ir à Alemanha, o que foi muito importante para mim, embora tenha sido uma viagem curta, de 15 dias ou pouco mais, mas cheia também de coisas novas. O meu espanto perante Hamburgo, a visita a Berlim, o confronto entre os escombros num lado e no outro, no Berlim Ocidental e no Berlim Oriental. Outras viagens, o encantamento com a Holanda, a Bélgica, o reencontro dos simbolistas, da poesia simbolista e até dos simbolistas com preocupações sociais, em Bruges e em Gand, Ostende, o encantamento com Bruxelas, com o Grand Place, uma série de encantamentos de amigos que surgem às vezes nas próprias viagens. A importância do outro que se descobre também nessas longas conversas que às vezes se proporcionam. Ao fundo adivinhava mais do que via o espectro da igreja. Aquela igreja comemorativa não sabia já bem de quê, recoberta de mosaicos e dourados e de uma negra patine. As torres amputadas, ruína enigmática e desconforme, com aquela beleza atormentada, ilusória ou não, que nasce da dor, da miséria, da destruição, com um pitoresco azedo e tenebroso sensível ao tal esteticismo que Jacinto acabava de renegar. Mas Jacinto era esse mesmo esteticismo inconsciente e perfumado. Sem isso seria apenas um farrapo, uma escória. Olhou de novo a ruína bizarra, cheia de sugestão. De antes Jacinto por-se-ia a que reconstruíssem aquela igreja. Pois a minha paixão da liberdade tem muito a ver também com o existencialismo e com a descoberta
de que a liberdade pode ser angustiante. Quando se descobrimos que temos um campo de escolhas muito vasto e que somos responsáveis por essas escolhas. Mas esse meu tempo dos caves existencialistas, das caves existencialistas em Paris, é um tempo extremamente rico, porque é o tempo em que eu vejo pela primeira vez o Sartre e a Simone, em que vejo a Maria Casares no teatro e em pessoa. Não convivi com o Boris Vian, mas li todos os livros dele e frequentei um bocado as caves existencialistas. Andava à procura de mim, à procura da liberdade, à procura de uma razão de vida. O Jacinto tem problemas políticos. Eu não tenho. Nunca acreditei na política nem em regimes que transformem os homens, que os tornem felizes à força. Nós não podemos ser felizes senão por acaso ou por nossa própria vontade. Eu cuido de mim, tive azar, não me queixo, desforro-me como posso. Às vezes também penso na miséria, sou do meu tempo, é claro. Até admito que a ideia socialista tenha sido um bem e que desta salganhada de hoje nasce uma distribuição mais justa da riqueza. Há um processo de osmose inevitável, ainda que os homens não mudem, porque não mudarão. Há a maneira de o pôr em literatura e há a maneira de o viver. E comigo aconteceram as duas coisas, eu vivi-o também. Questionei-me um pouco de como as personagens do Sartre, nos livros dele, não só na Idade da Razão e em La Mort dans l'âme, mas no próprio livro de estreia dele, na ficção, que é a náusea, a nausea, e a procura da consciência, a procura do ser. Tudo isso eu vivi. Não me limitei a escrever. É claro que quando escrevi, pus em ação. Não escrevi livros de filosofia, escrevi contos e novelas de ficção. O Camus foi fácil, porque eu conheci o Camus da Sorbonne durante uma representação dos persas, com uma representação quase arqueológica, com máscaras e coturnos, um espetáculo lindíssimo, em que o Murilo Mendes, que estava então exilado em Roma e vivia então em Roma com a Maria da Saudade Cortesão, uma das filhas do Jaime Cortesão, e que era a mulher dele, e ele estava nessa altura de passagem em Paris, aliás recebido por mim como amigo, e apresentou-me ao Albert Camus. E o Albert Camus é que me convidou a ir vê-lo à Gallimard. Portanto, depois eu fui lá conversar com ele e fiz a entrevista. Fiz a entrevista e fui lá muitas outras vezes, porque ele começou a tratar-me como amigo. Na verdade, eu revisitei muito ultimamente os meus primeiros livros, essa fase a que podemos chamar existencialista, e também já com determinados laivos marxistas. Mas isso foi devido à publicação das minhas obras completas, que me fez reler e repensar esses livros e ver que eles continuavam a ter uma certa atualidade, na medida em que eu nunca abandonei por completo, embora escrevendo já com uma outra cosmovisão, com uma outra visão do mundo, mas nunca abandonei por completo o processo de autointerrogação da minha fase existencialista, quer dizer, a dúvida sistemática da esperança, embora eu seja um homem de esperança, mas ponha muitas vezes em causa a dúvida sistemática sobre a verdade, uma série uma atitude problemática, uma atitude de equacionar as coisas
sempre interrogativamente ou com suspeita. O próprio amor, a amizade, o orgulho, questionar tudo isso. A história decorre e há aí um dos aspectos novos dos Bastardos do Sol, que é a introdução de uma nova técnica de romance. A história decorre num lapso de tempo relativamente curto, é quase um dia e uma noite, em que Irisalva revive os acontecimentos determinantes da sua vida, da sua angústia, sonha, portanto há a parte onírica que flui também, e toma decisões. Nesse lapso de tempo operam-se, portanto, profundas transformações num ser humano e é contada a história. A história é contada com sucessivas analepses, que é o que em cinema se chama um flashback. E esta é uma técnica que tem a ver um pouco com processos do novo romance francês, nem todo, mas de alguns dos autores do novo romance francês, embora seja extractado de uma vez que está ao serviço de um romance que é realista, sendo também um pouco onírico, sendo também novo na factura, novo no processo diegético. A viagem é fantástica. Uma viagem no Alentejo que dura tanto é quase impensável. Portanto, a dimensão do tempo é uma dimensão que ali está concebida de uma outra maneira, não é? É um tempo irreal, não é o tempo factual da viagem. A viagem é uma viagem longa porque é uma viagem interior também. É uma viagem de Hélio dentro de si. Porque há analepses que o reconduzem ao início da sua relação com a Filipa. E à tentativa de resistência, visto ela ser a mulher do pai, e à força do destino que o liga à Filipa. Força do amor. Tempo sem fim. Sol, poeira de sol, o azul do asfalto, uma cabeleira de luz sobre as árvores, sobre os campos. E lá está de novo o cruzamento, onde Hélio mete sem hesitação pela mais estreita das duas estradas, a que lhe fica à mão esquerda. Passados alguns quilómetros, a paisagem é mais branda. 4 ou 5 amendoeiras espalhadas por uma corela na calma do começo da tarde. O carro atravessa uma ponte com 3 arcos, por baixo uma ribeira quase seca, pouco mais do que um riacho e uma fila de chopos magrinhos. É impressionante que é tudo das coisas. Mas Hélio sente as mãos inúteis, a boca inútil. Um cacho de remorsos, de surdos remorsos sem razão, revolve-se dentro dele. Porquê? Porque me perdi nesta ampla terra de mente. Se algum dia houver alguma coisa a pagar, sou eu e sou eu que assumo todas as culpas, diz-lhe Filipa nervosamente. A ti nada de mau te há de acontecer, nunca. A verdade para mim é sempre problemática. Dos meus romances há uma sucessão de máscaras eu vejo foi muito marcado pelo existencialismo do Sartre e do Camus e do Malraux, mas sobretudo do Sartre, e portanto vejo muito o homem em diálogo consigo, em relação com os outros, porque só em relação com os outros é que verdadeiramente se constrói, se descobre, mas vejo sempre questionando-se
sobre qual o móvel dos atos, perguntando a si próprio porque levanta o polegar e não o indicador. Portanto, isto é o homem sartreano, enquanto que o Salou é aquele que não se interroga, que vive de hipocrisia. O que é que parecem-se, às vezes, com personagens reais que eu encontrei, mas que estão misturadas. Quer dizer, têm traços deste e daquele. Por exemplo, o Sibadita, o homem livre da vida perigosa, era um jovem rico que tinha algumas dessas características e que eu conheci vagamente, não é? Lá em Paris, que não estava integrado. Ali havia um grupo que se reunia com frequência na Romerie Martiniquaise, ao pé de Saint-Germain-des-Prés, e discutia política, falava de literatura, onde eu conheci o Garcia Marques, quando ele ainda era jornalista. Perversidades, concluía Luís Manuel, mas Pedro tinha na verdade aspectos sedutores. Era, por exemplo, bem educado e era-o sem perda de personalidade. Luís Manuel, inimigo confesso da hipocrisia, embora distinto de aparência, ao menos no conceito das mulheres, pecava por entusiasmos inoportunos e frequente obstinação. Num jantar de cerimónia acontecia-lhe implicar com as opiniões alheias e afirmar-se indiscretamente mais culto ou mais sabedor do que os outros. Pedro, em contrapartida, sem resultar apagado, curvava-se sorridente ao gosto de cada um. O Jacinto de Escombros e a personagem feminina, a professora do Monte das Rosas, são características, personagens de uma fase dos meus livros que, no fundo, volta sempre e se encontra ainda mesmo nos meus últimos livros, embora já ampliada com outras preocupações, mas que é realmente essa sondagem do ser e essa procura do eu. E embora sejam figuras que se olham com uma grande dureza a si próprias, em ambas elas há uma margem de idealismo que as resgata de todos os erros e que garante uma esperança para o futuro. Tanto uma esperança que pode até, no caso da professora, desaguar na morte, mas é uma morte seminal, por assim dizer, que deixa semente. E o Jacinto é preso, mas ele sairá dessa situação para outra. Sente-se, não é verdade, até mesmo a ligação dele à criança, o olhar dele para a criança é o futuro, a criança é a fragilidade, é aquilo que ele ama e onde está o melhor dele, o mais positivo. E, portanto, são realmente personagens com muito semelhante e estou de acordo em que têm a ver com o jogo de máscaras de que eu já noutra ocasião lhe falei, mas também com o Para Lá da Máscara. É certo que eu conheci figuras, seres humanos parecidos com o Pilar e com a Soledad, mas depois elas transformaram-se, quer dizer, o ser humano do qual eu parti, do qual tinha que de certo modo aproveitei para os retratos, transforma-se e no fundo é essa demanda do Graal, quer dizer, é essa procura daquilo que dão no romance do Sartre, La Mort dans l'âme, eles encontram ao descobrir um caminho, uma prática que justifica a vida, ou que lhe dá sentido, que lhe confere a dignidade que ela não tem, a vida. Do fundo da tarde anilada surgiu uma forma indecisa. Um cavaleiro tisnado, a perna bamba, sacudida, veio crescendo pela estrada clara entre os agostadouros de trigo e de cevada onde o sol ardente chispava.
Chegou ao alto de um cerro e parou, junto de um charco. Deixou o cavalo beber. Amontoavam-se ali roleiros de fava, negros, e a azinheira seca assinalava o caminho. O homem, estonteado pela luz, pôs as mãos em pala sobre os olhos e escrutou o horizonte. Transfigurou-se de repente, sorriu. Vira o Guadiana no termo de um vale salpicado de aloendros. Deitou a galope. Os juncos atufavam a margem e cresciam ainda rio adentro até à azenha. À beira da água pastava um rebanho de cabras. O guardador, de calças arregaçadas, fazia molhos de junco numa ilhota que de verão ficava a descoberto. Era um rapazito trigueiro, espantadiço, de ar selvagem. O cavaleiro acercou-se e perguntou-lhe o caminho para Moura. Havia tantos anos que por ali não passava. Não sei, respondeu o mocinho e largou a fugir direito ao gado, chapinhando na água apodrecida. O cavaleiro admirou-se daquela atitude insólita. Com um encolher de ombros, deu rédeas à montada buscando as passadeiras. Sempre lhe aconteciam coisas singulares. Voltou os safões sobre as coxas para os não molhar e tirou os pés dos estribos. Guiado pelo instinto, o Rocinho lá agarrou o val, como se fosse afundado até aos peitorais. E já a minha escrita não é uma escrita neorrealista, é uma escrita com grandes preocupações estéticas, sempre. Nas Torres Milenárias não é exatamente assim, mas há circunstâncias, quer dizer, como o anunciar-se um bombardeamento à cidade de Lisboa e as pessoas, durante um determinado período de tempo, tirarem as máscaras. Depois, quando se verifica que houve apenas um falso alarme, as máscaras vão reaparecer. Ao contrário da véspera, é Daniela quem chega tarde, ligeiramente tarde, com marcas de chuva no impermeável e no rosto sombras de preocupação. Já Daniela pôs a mesa e aqueceu o pastelão de batata com presunto e carne picada que ela lhe havia deixado. Acabou o calor, diz Daniela. Já não era sem tempo, mas ao pronunciar esta simples frase parece Daniela carregá-la de disforia, como se deplorasse a extinção do fogo, daquela garra ardente que os oprimia. Ela abre uma garrafa de Coca-Cola, toca-o de leve na comida, prepara o café. O silêncio pesa-lhes, dói-lhes a ambos. Mudaste de opinião? Pergunta Daniela. Por que me perguntas isso? Vejo na tua cara. Não. Daniela, fecha a janela. Uma rajada de vento brusca como um rasgão entrou franjada de água, na sala que ainda conserva um torpor que dá vertigens, como as pedras limadas pelo sol. Ainda me queres? A Vaca de Calor é um romance semi-fantástico, visto que de um realismo que no fundo tem uma base real, mas que às vezes está na linha divisória entre o verdadeiro e o mágico, entre o maravilhoso e o real. Temos uma onda de calor que afeta as pessoas a tal ponto que elas têm a impressão de ter passado para uma outra órbita de vida, onde estão descondicionadas, onde têm o direito de fazer tudo. E é assim que os dois irmãos praticam o incesto, que noutras circunstâncias não seria possível que o irmão e a irmã praticassem aquele incesto, que no entanto estava latente esse desejo dentro deles, e que logo termina a onda de calores. A onda de calor que é a possibilidade de os seres humanos mostrarem a sua mais recôndita face. No caso, ali há diversas personagens, com todas elas acontece isso, com a rapariga que sai de casa e depois regressa, com todas elas. E há um
uma figura que é como que um emblema, além da figura do professor, que de certo modo é o narrador, e há uma figura que é uma espécie de boneca de luxo, de boneca articulada, que vai morrer, que vai ser um bode expiatório. A figura do administrador introduz neste livro a temática social. Ele é uma figura do capitalismo predador, quer dizer, um símbolo, não é um símbolo, é um exemplo do capitalismo predador e que vai ser duramente afetado pela onda de calor, visto que há uma insurreição, uma verdadeira insurreição dentro da empresa e ele é violentamente posto em causa. Tudo isso terminará quando termina a vaga de calores. Dentro de casa, pé ante pé, Paulo dirige-se para o seu refúgio. Só aparece à hora de jantar, e é porque tem fome. Atira-se todo molhado e encardido, desfeito, para dentro de um maple. Lá está o senhor administrador, tronco ereto, cabeça pensativa. Olha para a secretária, mas nota-se que os seus olhos nada retêm dos balanços, das cartas, das letras e números que tem na frente. Em que medita? No filho que não entende e que o rejeita? Nos últimos incidentes ocorridos na empresa? No seu passado, no seu futuro? Tem aquela mesma expressão educada, postiça e ao mesmo tempo bovina que lhe é habitual. Tanto pode estar a destilar desdém, a ruminar rancor e decepções, como à beira do alívio de uma lágrima. Tudo começa com a campanha do Humberto Delgado. Revolta da Sé, assalto ao quartel de Beja, em que eu sou um dos conspiradores, e tenho uma ação já das juntas em Lisboa. As juntas de ação patriótica formam-se com pequenas células em que há representantes do Partido Comunista, da resistência republicana e socialista, que mais tarde virá a ser, quer dizer, é um embrião da ação do Partido Socialista, que ainda não existe como partido, mas existe como tendência, dirigido pelo Mário Soares e pelo Salgado Zenha, e os católicos progressistas também lá estão, e está uma ala esquerda da maçonaria. E isto formam-se pequenas células em que são distribuídas tarefas, em que o Partido Comunista é um pouco, digamos, predominante, porque é o que tem melhor organização, e fazem-se muitas coisas. Passam-se pessoas na fronteira, falsificam-se passaportes, até chegar o momento em que se põem mesmo bombas, que é quando surge a ação revolucionária armada, que vem daqui. A vida em Lisboa, que era lenta, acelerou-se inesperadamente com a campanha de Humberto Delgado à presidência da República em 1958. Para mim tudo se precipitou. A partida do meu irmão Miguel para o Brasil após o caso do Diário Ilustrado e a minha expulsão da Faculdade de Letras, o meu trabalho no Diário de Lisboa, lugares a que sempre fiquei tão afetivamente ligado. Foi um período de constante insegurança e aventura, ao mesmo tempo pródigo de escrita, Bastardos do Sol, dos Insubmissos e outros livros, ensaios, testemunhos, experiências, sonhos. Pertencia à Frente Cultural Antifascista e às Juntas de Ação Patriótica. Entre reportagens e crónicas, críticas de teatro, reuniões conspirativas, nunca deixei de ser um leitor compulsivo, com a mesa de cabeceira cheia de romances e poemas, devorados por vezes até ao romper do dia. Assim fui enchendo de memórias, umas eufóricas, outras amargas, outras até divertidas, o meu observatório íntimo de escritor. Estive ligado à Revolta da Sé em 1959, à Intentona de Beja em 1961,
Tive amigos escondidos em minha casa, com grande angústia da Maria Judite, e isso ainda hoje me pesa. Conduzi clandestinos no meu carro, convivi com passadores de fronteira, desvelei noites, gastei por vezes os nervos até ao limite, sem deixar de estar de manhã horas no jornal, especialmente nessas ocasiões. Esta foi a época das minhas ficções mais combativas, carregadas de cruas lembranças, de pedaços de vida a sangrar, tudo filtrado, aliás, por uma oficina exigente. Reinventar o vivido obrigava muitas vezes a fazer metáfora plausível de um real quase absurdo e do que a censura não deixava contar. Nesses anos em que todas as noites eu escondia a agenda debaixo do enxergão, receando a visita da PIDE, foram surgindo nas livrarias as máscaras finais, Imitação da Felicidade, Casa de Correção, novelas e contos que eram também o resultado da minha vontade permanente de inovar ao nível do estilo e dos processos narrativos. Ora, A Flor da Utopia é um livro diferente de todos os outros que eu escrevi, onde tem uma introdução que é quase autobiográfica, é praticamente autobiográfica a introdução. Depois há três capítulos, são três contos, se quisermos, e em cada um deles aparecem barricadas. São 3 revoluções que sacudiram o mundo, acontecidas em França. A Revolução de 1848, nas suas 2 fases, o levantamento patriótico de Fevereiro e depois a insurreição socialista esmagada com sangue de julho, acho que é julho. Nesses três contos, eu utilizo personagens inventadas, mas também personagens de obras de arte, de ficção, e até os escritores que as escreveram, como Charles Baudelaire, como Gustave Flaubert, como Émile Zola, que são personagens das novelas. E há personagens históricas que tinham de aparecer, por exemplo, a primeira é 1848, a segunda é a Comuna de Paris, em 1871, na fase do triunfo da Comuna e na fase da entrada do exército de Versailles em Paris e do incêndio de Paris, da matança dos communards. E aí aparecem figuras históricas como o Camélinat, como o Vaillant, como o Gilles Vallès, simultaneamente escritor e partidário da Comuna. Aparece o Rimbaud, aparece o Verlaine, que estiveram lá. O Verlaine foi guarda nacional e o Rimbaud esteve lá também. Aparecem personagens dos poemas de Rimbaud que são como e que algumas delas são figuras históricas, como a Jeanne Marie, que disparava uma metralhadora na luta contra os Versaillais, e portanto misturam-se todas estas figuras. São personagens como no terceiro, que é o Maio francês, o Maio de 68, aparecem personagens reais, como João Paulo Sartre, como Danilo Rouge, como outros dos participantes da Comuna, da Revolução de Maio, que é uma revolução cultural, que é uma revolução com características um pouco diferentes, mas uma revolução que vai transformar a sociedade, vai se transformar as relações entre docentes e discentes. Nós já falámos do Maio de 68, mas que vai transformar a relação entre homem e mulher, que vai transformar a visão que o mundo tem da homossexualidade, que vai ligar-se ao movimento hippie na recusa da guerra, e particularmente da guerra do Vietnã, e aparecem muitas, até personagens de canções, e aparecem figuras inventadas, e aparecem até portugueses que lá estiveram na Comuna de Paris. Portanto, é esta tentativa
de fazer uma obra diferente e que tem a ver sempre com a utopia, e a flor da utopia é uma imagem minha, que é como se a utopia pudesse florir. Da campanha houve muitos casos e alguns eu deixei-os escritos num livro que se chama Deserto com Vozes. O absurdo reina na pequena cidade de cenário quase deserta. Um transistor muge no silêncio emparedado, sinto cardos na garganta, vivos. Depois lentamente a água da melancolia. É um segundo de pausa. Dentro de dias estarei em Almodóvar, em Aljustrel, em Ourique, em Mértola, em Moura. É claro que estão um bocado disfarçadas, algumas, porque é por causa da censura, não é? Outubro de mãos já frias traz-nos o sol da esperança. O sol dos teus doces crepúsculos, não o sol da extrema unção, mas o sangue louro, o ardor vivo da fraternidade. Nem sempre, algumas vezes o impacto é muito forte e eu tive um livro premiado, uma imitação da felicidade, com o prémio da imprensa cultural e não obstante o livro foi apreendido. Mas aí a denúncia era muito, muito forte na imitação da felicidade, quer dizer, a denúncia da cegueira, do fascismo, quer dizer, dos tabus nas praias algarvias, o confronto entre a miséria e o espírito pudibundo, a falsa visão que se pretende dar ao turista estrangeiro, escondendo-lhe as realidades mais confrangedoras do Portugal de então. Todo o livro, quer dizer, aliás, na imitação da felicidade há essa novela grande, que se pode considerar quase um pequeno romance, e há depois vários contos, que alguns são também muros autênticos no sistema. E foi apreendido. Fizeram-lhe um filho. A Nádia trá-la a Portugal, não sei se contra os seus princípios, mas trá-la para resolver o problema. E vem a apurar-se que o aborto é medicamente desaconselhável. Esta criatura calma e saudável precisa de vida, de esperma, de maternidade. Expô-la a um risco tão contrário à sua índole? Não, claro que não. Antes comprar-lhe um marido a baixo preço, num país subdesenvolvido. E o meu nome sonoro não escangalha nada. Muitas, quer dizer, eu cheguei a usar mesmo, por exemplo, num romance meu chamado Dissolução, cheguei a usar a colagem, cheguei a usar o gravador, quer dizer, um discurso registado, portanto, quer dizer, a usar certas estratégias que são a de combinar num romance processos do inquérito sociológico, processos de... Quer dizer, que criar um todo e, aliás, múltiplos pontos de vista. Portanto, muitas personagens na dissolução e até histórias várias que convergem para uma única história, que é a história da evolução dos últimos anos do fascismo em Portugal, na dissolução. Portanto, o romance chama-se Dissolução, não só porque é a dissolução do regime fascista, como porque é a dissolução do romance tradicional, que eu procurei dissolver, quer dizer, fazê-lo de outra maneira, fazer com múltiplos polos, múltiplos centros de consciência, múltiplos portadores da visão, múltiplos portadores da palavra. Portanto, o romance, ao princípio, desconcerta qualquer leitor. Parece que vai saltando de uma história para outra.
e apanha com uma grande força o bar latino. É mesmo ali na Sorbonne que se travam as grandes batalhas entre os CRS, a guarda, a tropa de choque repressiva, e os estudantes, que utilizam pedras, utilizam barricadas, utilizam pequenas bombas de gás, meio que essa revolução cultural tem a ver com o ensino. Tem a ver com o ensino, com a reivindicação dos direitos do estudante a um ensino criativo, a um ensino participativo, e não ao ensino de Magister Dixit, de aulas-conferências, ou aulas que são meramente conferências, onde o professor impõe o seu saber. Portanto, uma grande parte disto vai estender-se a toda a Europa, embora não perdure. Não perdure. Mesmo em Portugal, houve, nas nossas greves de 69, muitos ecos desta revolução no mundo do ensino. O amor marcou toda a minha vida e toda a minha obra, e considero vários aspectos no amor, quer dizer, a pura sensualidade, o eros genusíaco e criador, tão ligado à procriação como à criação artística, e o amor no sentido mais lato de dádiva, o desejo de dádiva absoluta ao ser amado, que depois se vai ainda dilatando e que chega à extensão do amor social, do amor aos outros, e que vai entroncar nas ideias da felicidade, da justiça e da revolução. Ali já há o conflito entre o mundo provinciano português, sujeito a preconceitos, a hipocrisias, a regras obsoletas, e uma figura que emerge, interrogando-se, questionando-se com um espírito novo, e que representa também qualquer coisa como a mulher sujeito erótico, porque ela é sujeito erótico, ela escolhe, e é muito mal vista por isso. E sujeita do seu destino. Portanto, quer dizer, há um conflito muito grande entre esta personagem que vem das figuras da Porta dos Limites e da Vida Perigosa da Noite Roxa para um livro diferente, que é Uma Pedrada no Charco, mas que estabelece uma espécie de transição. Se houvesse alguém no mundo que pudesse tomar conta dela, pensar por ela, oferecer-lhe uma cama, uma gamela com sopas à hora de vida, alguém que lhe batesse nas costas e lhe dissesse: descansa, Rosário, escusas de te apoquentar mais, descansa, sossega. Mas não havia. Só no mundo das fadas. E o mundo em que ela vivia era um mundo de lobos, pior do que de lobos, de homens, de gente como a Dona Glória, ávida sem piedade. Pois bem, não acalcariam mais as Donas Glórias. Nenhuma Dona Glória deste mundo voltaria a pisá-la e a ficar sem resposta. Não passaria mais fome, pelo menos assim, daquela maneira, por obrigação, como uma parva podendo tão bem amanhar-se. Ia vender-se. Pois claro, ia vender-se. E então? Para que lhe servia então aquele seu corpo tão gabado, os seus olhos de gata pespontados a preto, esses seus olhos amarelos que às vezes incendiavam os homens na rua e cujo brilho se estava agora a empanar com as fomes que ela suportava, com a falta de sono?
e os seus seios ainda tesos como dois frutos verdes para que lhe serviam, e aquela sua barriga lisa, dura e penojosa. Por isso dar-lhe-iam eles dinheiro, os porcalhões. Já tinha experimentado, soubera-lhe mal, soubera-lhe o negócio avomitado. Nascera para fornicar só com quem ela escolhesse. Paciência, o tempo não era de escolhas. E uma vez que tinha de ser, pronto, começava já nessa mesma tarde. Chamo também a atenção para o facto de haver aqui uma figura de quase, digamos, de herói donjoanesco, que não é bem um herói donjoanesco, é um homem um pouco fraco perante as mulheres. Aliás, o próprio nome dele, mas é um pouco donjoanesco, não é? É o nome feminino, Delfino. Quer dizer, é um nome que evoca mais Delfina que Delfino. E o Dom Juan, o Miguel de Maranha, era um homem que tinha uma cumplicidade com as mulheres, precisamente por causa da sua beleza quase feminina, que segundo a história autêntica, e o Maranhão explora isso, o Dom Juan tem uma intimidade muito grande com as mulheres devido à compreensão profunda, devido à importância do seu lado feminino. Embora fosse viril e corajoso, teve duelos, matou pessoas, etc., mas tinha aquele rosto quase de menina. Delfino tinha jeito para falar e falava mesmo tão bem. Às vezes que isso a gelava e toda ela então se retraía desconfiadamente, quer ele envolvesse caricioso e complacente em frases bonitas, demasiado bonitas, quer a prevenisse num daqueles revessos de melancolia em que o esgotamento o lançava contra a fatal decomposição dos sentimentos. Porque fatal, mas aceitava então, como dogmas, todas as verdades pedantes que ele enunciasse. E Delfino era no íntimo, bem o sabia, só ela o sabia, um rapazinho sombrio, ocultamente frágil e sombrio, com todas as coroas de riso envernizado que o floriam, por fora. A terceira figura, que é a rapariga que deixa o lenço no quarto, é a rapariga do campo, deslumbrada com o Delfino, e, portanto, faz mais uma figura de objeto erótico, enquanto que as outras acabam por se surgir como sujeitos do seu destino. Que mulher ali estivera com ele? Não quisera perguntar-lhe, nem ele o confessara. Apenas lhe assegurava que nenhum sentimento interviera no episódio, explicação que, aliás, lhe repugnava. Contentara-se com esses informes. Quem teria sido, afinal? Alguma prostituta? Ou pior do que isso, qualquer pobre mocinha do campo ou costureirita da vila, tão sincera como ela, porque não, deslumbrada por ele, pela sua desgarrada mocidade, a sua posição de senhorito, aquela sua singular e decidiosa doçura. Antes não saber mais nada. Naquela mesma facilidade com que Delfino enxotava em honra dela todos os restos da aventura sem importância, entre eles vagamente se insinuava o fantasma de uma torpeza provável. Enfim, o melhor era não escogitar nisso, andar para a frente. Agora, voltando ao aspecto mais rico e mais conhecido, mais divulgado do MAS 68, que é a Revolução Cultural. A Revolução Cultural é muito forte no campo sexual, onde se instituem novas liberdades, onde se reconhece o direito à diferença, onde há uma junção dos movimentos que surgiam já nos Estados Unidos por causa da Guerra do Vietnã com o Make Love Not War. Portanto, a Guerra do Vietnã é também um dos leitmotivos do Maio 68, e a Guerra do Vietnã está muito presente, e, portanto, faz amor, não vais à guerra, é também uma frase estandarte da Revolução das Universidades. E aqui também se operavam mudanças subterrâneas
E essas mudanças subterrâneas eu fui-las vir muitas vezes. Então aqui emprego a palavra mesmo à flor dos meus livros, como por exemplo a transformação da atitude da mulher perante a vida, a sua reivindicação de mais liberdade, de mais direitos, de uma outra presença na história, de uma outra presença no amor. Isso está não só nos meus livros, nos dos escritores, creio que mais significativos, como o Cardoso Pires, como o Abeleira, como o David Mourão Ferreira. Está nos nossos livros. Eu até poderia dizer quais, não? Em quais é mais sensível. Nos meus será em Uma Pedrada no Charco, será em Bastardos do Sol, onde está muito colocado o problema da dominação da mulher, do mito da virgindade, de uma série de formas de questionamento da mulher e de libertação da mulher. As torres milenárias têm a ver com um tema que a mim é obsessional, que é o de como reagem as pessoas em situações limite. Eu escrevi vários livros, não só as torres milenárias, mas outros, nesse género. A vaga de calor também tem a ver com uma situação limite, que é uma vaga de calor que de tal maneira abala as pessoas que transformam os seus comportamentos. E então elas sentem-se libérrimas, inclusivamente há um incesto entre um irmão e uma irmã, e quando termina a vaga de calor, tudo volta rapidamente ao anterior. É afinal o próprio Daniel quem delicadamente, mas com firmeza se liberta, e trêmulo, comovido, ansioso, estreita o ácido corpo de Daniela. Então desaparece o cenário da orgia, acendem-se para ele como lagos os olhos de turquesa, abatem-se os muros da sua existência fechada. Não, aqui não, diz ela. Ninguém os deteve. A escada quase sem luz, fundiu-se a lâmpada. Daniel gira a chave na fechadura. Estão agora na sala das suas memórias, nessa quietude plena de infância, de inocência perversa, onde cotejam apenas muito baixas vozes dos mortos intranquilos. Estão totalmente unidos, mãos, bocas, sexos, quase não se mexem como em êxtase. Este é o país que julguei nunca saber, é a minha terra prometida. Venha a morte depois, ou o que for, já não importa. Apalpam de tão quente a noite debruçada à varanda. E na alcatifa, onde um clarão reverbera que não se sabe de onde vem, agarrados se acariciam e se transfiguram em paisagem de areia pela qual os gestos fluem. E nela entra Daniel, totalmente, menino e agonizante nesse abraço, rio em deserto a soluçar. O Eterno Efêmero. O Eterno Efêmero, que é um livro que eu gosto muito, começou a desenhar-se no meu espírito quando soube, através de uma amiga da minha mulher, portanto, isto foi há uns anos já que eu escrevi, era uma jovem de 30 e poucos anos, que na multinacional onde ela trabalhava, havia colegas dela que, através da internet, estabeleciam relações com desconhecidos. Relações que podiam ser amorosas ou que podiam ser fortuitas de sexo sem amor. Mas houve um crime e a senhora engenheira é um dos suspeitos. Suspeita? Nunca pensei poder encontrar-me nesta situação. Para mais, o senhor inspetor tem a certeza de que houve mesmo um crime? Se quer que lhe diga, até me dou bem com o meu marido. Quase nunca discutimos, vivemos em boa harmonia. Só que apeteceu-me ter uma amizade colorida, ou nem isso, um encontro bonito. Se desse certo, foi uma amiga que me falou em usar a internet. É mais prático e é anónimo. O título é O Verão, o Le Bel Été, o Belo Verão, o sonho das férias. E é a partir da ideia do sonho das férias
que eu construo uma história com dois portugueses, um casal que vive em França, que vêm passar umas férias ao Alentejo, e à costa ocidental, à costa alentejana, e que durante a viagem se reencontram, porque lá viviam, devido à velocidade, à quase desumanidade da vida em Paris, que viviam quase isolados, ele na sua profissão, ela na dela, encontrando-se um pouco em casa, estando cansados, falando pouco, e então há um reencontro amoroso, mas que termina na morte deles, numa tarde que vão nadar, e depois são encontrados na praia de mão dada. Portanto, é um conto poético, é um conto que tem a ver justamente muito com o amor, mas com o absurdo, também com o absurdo do destino, com o absurdo da existência. A morte tal como o tempo, é o grande inimigo do homem, quer dizer, é aquele que lhe recusa a eternidade. No entanto, é a morte que dá um preço e um valor intenso à vida, porque o homem que sabe, e nos meus livros isso é muito visível, muito sensível, o homem sabe que o seu tempo é limitado e que procura vivê-lo com a maior intensidade. Portanto, há uma certa intensidade de vida que se encontra devido ao conhecimento da morte, ao facto da morte nos habitar. A morte tem também a ver com a minha própria biografia. Quer dizer, eu tive uma tuberculose precoce, portanto, na adolescência, portanto, que tive uma recidiva na altura do serviço militar, momentos de repensar profundamente a existência e sentir o seu valor e a sua fragilidade. Portanto, quer dizer, estes fatores, estes elementos biográficos têm a ver também com a presença da morte nos meus livros. Está muito presente nos primeiros, naqueles em que há muito de influência da filosofia da existência e mesmo do existencialismo como modo de vida, como estilo de vida. Aí a morte está muito presente. Repare que as personagens muitas vezes morrem, ou pesa sobre eles a ameaça da morte. Em contos como Vida Perigosa, como muitos deles agora Lodo, Sombra Negra. Galgou as escadas sem tomar fogo. Maripaz estava sentada à mesinha de escrever, junto da janela, o tronco pendido para a frente e a face sobre o tampo, a alguns centímetros da pistola que ele havia comprado. Os cabelos pretos, desfeitos, ocultavam-lhe quase inteiramente o rosto. Luís Manuel afastou-os. Sentia-se esfriar, ia ficando gelado, e era impossível que aquilo fosse verdade. Ela ia voltar à vida. Mas o rosto de Maripaz, pálido e empastado de sangue, não se alterava. Desceu-lhe as pálpebras sobre os estreitos olhos azuis que pareciam interrogá-lo. Pôs-lhe ao colo sem esforço, e apesar dos protestos das pessoas que o observavam da entrada do quarto, transportou-a para a cama ainda desfeita onde ela estivera chorando. Aí, soluçando, abraçou-se desesperadamente àquele corpo adorado e para sempre inerte. Depois, a partir de certa altura, a morte aparece com características diferentes. Depois do exílio perturbado,
quando eu vivo a experiência do Suez e de Port Said, do Cairo, onde estive como enviado especial do Diário de Lisboa na crise do Suez, e tive contacto direto com feridos e mortos, e aparece com uma certa familiaridade. Perde um bocado da majestade que tinha. Valério recebe-me com uma pergunta. Então, e logo a seguir perante a minha desorientação, não precisas de me contar, eu sei o que ele te disse. Sinto as metástases a crescerem, a empurrarem os tecidos, a invadirem-me o fígado, o baço. E o que para aí vai? Tu sabes qual é o meu estado, Violeta? Pela primeira vez queixa-se da leviandade do meu tom. Passo-lhe a mão pelos cabelos, agora a rá-los, ajoelho-me ao lado dele que me diz baixo, mas com grande intensidade. Não quero viver mais, assim. A partir de agora é atroz, é uma indignidade. Não aguento mais. Lembras-te do que me prometeste? Mas aí é mesmo o problema de ajudar o marido a morrer ou não ajudar, não é? Pois, de eutanásia. Uma vez que ele quer ser cremado, tudo será mais simples, sem teatro. Tenho já um grande segredo a ocultar ao mundo. Repare casualmente nos convites que se amontoam na taça de prata em cima da escrivaninha. Exposições de pintura, estreias de teatro, passagens de modelos. Há quase ano e meio que não vamos a lado nenhum. Nunca mais ouvirei a sua voz, nem pressentirei o que lhe vai por dentro. Nem beijarei os seus lábios, os seus olhos. Não sentirei mais o seu calor ou a frescura da sua pele. Vou perder para sempre o que dele resta, a carne doente e crivada de dores à qual ainda me apego, do meu amante, meu amigo, meu marido. Avance de seringa em riste, mas se vir na cara dele o medo da morte não sou capaz. Empurro a porta, Valério está acordado, suergue-se na cama e sorri. Os Cadernos Secretos do Filho do Creto. E é para já, responde ao meu grande encantamento perante o herói das batalhas perdidas, o paladino da liberdade de Portugal, que se opõe ao domínio castelhano e que é um homem generoso. Portanto, daí parte o meu interesse por ele. Depois, inventei os Cadernos Secretos, onde ele põe a sua alma à nu e que em diversos momentos da vida ele vai se interrogando, porque é um homem que se interroga muito, que discute muito consigo mesmo. São para mim os heróis mais interessantes, os heróis problemáticos, e ele foi assim. Ele, antes da Batalha do Val de Alcântara, sabia que ia perder, mas travou heroicamente, ia morrendo, lutando ele próprio, quando podia estar apenas junto com o condestável a dirigir as operações, mas ele quis intervir na batalha diretamente, quis morrer ao lado do povo português. Era uma figura extraordinariamente interessante. Depois todo o relacionamento dele com as mulheres, quer dizer, é um homem cheio de mulheres, complicadíssimo, porque no fundo ele nunca, embora se tenha afastado da Igreja, ele não tomou ordens, recusou o voto de castidade quando tinha já 17 anos, não é? Que rejeitou. Foi um homem que teve sempre montes de mulheres, teve uma infinidade de filhos, que se saiba, reconhecidos por ele, 10, de ligações que teve, de casos em conventos, sobretudo ligações que teve, mas por fora disso ele deixou filhos por conventos, acho que deixou muitos mais, e esse relacionamento com as mulheres, o remorso que ele tinha, o facto de mais tarde ter escrito um livro que é um livro de diálogo direto com Deus,
Levou-me a escrever um livro que é romanceado, mas onde há muitos factos reais da vida dele e outros inventados por mim. E o primeiro embate é nosso, depois a maioria castelhana impõe-se. A batalha não dura com certeza mais de meia hora, tal é a desproporção, mas vai prolongar-se em pequenos combates esporádicos. Eu poderia, se quisesse, ficar aqui com o conde de Vimioso e os meus generais, observando e orientando os sucessos e os reveses. Mas não. Quando no horizonte se configura o espectro da morte e eu sinto esta derrota como tal, há que enfrentá-lo cara a cara para dar mais vida à vida. Assim nos fomos a eles, gritando por Portugal e independência. Voávamos vertente abaixo, pareciam-nos ossos os ramos das árvores, a terra soava a angústia, tínhamos pressa de chegar ao fim. Disseram mais tarde que eles nos desbarataram. Não é verdade. Tal como os fidalgos que se expunham sem medo e cujos elmos se faziam em estilhas ao impacto do fogo castelhano e ainda se batiam e forcejavam por vencer, com as armaduras rotas e as camisas queimadas, a pionagem batia-se heroicamente, desse modo ruidoso, sofrido, sem regras, que é o do povo a lutar, apunhalando, mordendo, arranhando, como feras. E caíam aos montões uns sobre os outros, atingidos pelas balas assassinas da tropa profissional que cruamente os executava. Há a figura de Filipa, que foi-se deixando submeter pelo marido até à prática de atos de que se envergonha ou que a humilham, e que está à espera de Hélio, mas Hélio nunca mais chega. Hélio demora a chegar e Filipa vai morrer. E há ainda o final, que é um final um pouco aparentemente mágico, que é o daquilo que dura para além da morte. Se é que alguma coisa dura, se há uma forma superior de matéria a que se pode chamar espírito, a que se pode chamar energia, e que é aquilo que ele procura e que é o que resta de Filipa. O clima de morte à entrada do monte não o estranhou ele, mas sentiu a descarga de adrenalina das aflições brutais. Filipa tem o rosto impecável dos mortos serenos. As cerosas pálpebras descidas dão-lhe uma expressão doce mas ambígua, que a boca confirma. A boca, ou o vago sorriso que nela permanece, entre desencantado e misterioso, quase giocondiano. Vestiram-lhe uma blusa ampla, de mangas compridas, mas Hélio, desapertando os punhos, logo viu os pulsos entrapados. O Eduardo Lourenço diz que eu escrevi à flor do tempo. Não sei se escrevi à flor do tempo, mas sei que escrevi sobre muitas gerações, embora mantendo-me fiel a determinados parâmetros e a determinadas obsessões profundas, mas escrevi sobre diversas gerações, sobre diversos períodos da vida de Portugal e da história da Europa.